Olá, queridos, sejam todos novamente muito bem-vindos ao meu place. Meu nome é Letícia Cabral e nós vamos tratar hoje, retomar, na verdade, pessoal, depois de uma longa temporada aí sem vídeos, já que você já sabe o motivo, eu estava em fase de preparação do meu novo projeto que eu já anunciei a vocês na videoaula passada, o curso Sais de Schussler e a Microengenharia Orgânica. De antemão, queridos, aproveito a oportunidade para agradecer a todos vocês a confiança. Eu recebi com muita alegria muitos alunos professores, alunos de várias áreas diferentes, recebi nutricionistas, profissionais da área odontológica, médicos, enfermeiros, fisioterapeutas, então é com muita alegria que os recebo e com muita alegria que testemunho essa grande receptividade de vocês no tocante a conhecimentos envolvendo esse universo tão vasto que é o da homeopatia. E quem aproveitou aquela oportunidade, pessoal, tenho certeza que está tendo uma excelente experiência com base até no que vocês têm me repassado. É um material que demorei bastante para concluir, o pessoal que justifica aí essa minha longa ausência, porque além da preparação das videoaulas, eu me dediquei ostensivamente ao registro das informações que, ora, vocês têm acesso mediante duas apostilas, para ser mais específica, então vocês já puderam averiguar que vocês têm acesso a uma apostila que ela basicamente resume, ela condensa as ideias principais das videoaulas, e alunos que adquiriram o curso na sua fase de lançamento tiveram acesso a uma segunda apostila, que basicamente se trata de um repertório de sais, ou seja, é possível que vocês acessem determinadas estratégias de tratamento, levando em consideração diagnósticos específicos para facilitar o dia a dia clínico de vocês. Então, mais uma vez, reitero aqui as palavras de boas-vindas a cada um de vocês, serão muito bem-vindos também em nosso grupo exclusivo de estudos. Então, pessoal, para a gente começar aqui a aquecer os motores, no tocante à análise de nossas personalidades homeopáticas, eu vou sempre levar em consideração aqueles pedidos que têm vindo a mim de uma forma mais frequente. Então, homens têm me feito várias requisitações, várias solicitações para que eu analisasse aqui no canal essa matéria médica específica, então até levando em consideração também alguns casos que eu tenho acompanhado que, coincidentemente, entre aspas, a gente sabe que definitivamente não deve se tratar de uma coincidência, mas muitos casos que eu estou acompanhando agora, eu percebi que essa personalidade sobre a qual eu vou discorrer era o simílimo mais adequado. Então nós vamos falar sobre ninguém menos, ninguém mais, pessoal, que Sabal Cerulata. Como vocês já sabem, pessoal, eu vou procurar me abster o máximo possível de estereótipos. Então, quando a gente pensa em Sabal Cerulata, a gente automaticamente já pensa no clichê próstata. E se a gente pensa em próstata, se esse é o pensamento imediato, a gente há de convir que a gente pensa que é um medicamento único e exclusivamente masculino. Então, como o objetivo, pessoal, das minhas análises aqui é principalmente expandir o horizonte de consciência de vocês no que diz respeito às potenciais frentes curativas de determinado medicamento homeopático, ou seja, para ser mais direta, como o objetivo aqui é sempre extrapolar, transcender os clichês, então vou me ater também, pessoal, uma análise que leve em consideração a mulher Sabal Cerulata, como ela se apresenta, que queixas clínicas essa mulher Sabal Cerulata vai apresentar também. E além disso, que afecções clínicas essa mulher, já que a mulher não tem próstata, que afecções clínicas ela vai trazer para a gente como queixas principais normalmente. Então vamos falar sobre todos esses elementos que costumam escapar à análise convencional de Sabal Cerulata, perdão. Eu não sei se vocês sabiam, pessoal, mas esse medicamento ele recebe outro nome. Ele também é conhecido, pessoal, como Serenoa repens. Vocês podem encontrar com essas duas nomenclaturas. Inclusive, se vocês forem comprar, procurar Sabal Cerulata no exterior, é bem provável, caso você esteja procurando pela tintura mãe de Sabal Cerulata, é bem provável que vocês encontrem nessa nomenclatura em questão, a Serenoa repens. A homeopatia, pessoal, ela é feita majoritariamente, não exatamente do
do palmito em questão, porque na verdade, vou até deixar uma imagem aqui, isso a gente pode dizer que é um pé de palmito, vamos colocar dessa forma, não é um termo mais adequado, que a gente sabe que o palmito ele está ali no interior do caule, então não é exatamente um fruto. Essa planta especificamente, ela tem um fruto, ela gera um fruto, ele lembra muito imagina uma amora, mas sem aquelas protuberâncias, uma amora lisa, por assim dizer. Então o medicamento homeopático ele é feito majoritariamente, algumas outras partes são usadas para dinamização, mas ele é feito majoritariamente lançando mão dessas frutinhas que aparecem nessa planta. Eu acredito que é familiar para muitos já devem ter se deparado com ela. E é interessante, pessoal, que a tintura ela já traz alguns benefícios interessantes, principalmente para o homem, como por exemplo o aumento da virilidade, o aumento da disposição, principalmente a nível sexual. Já na tintura, pessoal, nós vemos aqui uma certa possibilidade de cura de afecções prostáticas, embora, pessoal, afecções prostáticas é muito raro que seja um fenômeno mórbido destacado, desconectado de alguma dinâmica mórbida psíquica também. Então, o homem que ele agora apresenta alguma afecção prostática, é bem provável, claro, pessoal, não estou dizendo que maus hábitos também não podem gerar o fenômeno mórbido em si, mas é muito raro a gente não detectar algum viés psicológico que também justifica aquela comorbidade que ora se apresenta para a gente. Então, por isso mesmo, eu vou lançar luz, como venho fazendo durante todo esse tempo aqui no canal, vou lançar luz prioritariamente sobre essa dinâmica mórbida psíquica que está por trás dessa personalidade, consequentemente o sujeito que apresenta compatibilidade com esse medicamento, Sabal-Cerulata. Então, vamos começar, pessoal, tal como temos feito até aqui também, nós vamos começar explorando características mais gerais, convergindo até as mais específicas. Então, o primeiro ponto de partida, definitivamente, para que a gente entenda Sabal-Cerulata, é explorar a sua gradação miasmática predominante. Sabal-Cerulata, pessoal, é um medicamento que pode se situar perfeitamente, na maior parte do tempo, no miasma tineídeo. Se vocês, pessoal, ainda não estudaram as classificações miasmáticas contemporâneas, quem se debruçou sobre esse trabalho foi principalmente Shankaran. Se vocês não conhecem a classificação, a proposta miasmática de Shankaran, que é atualmente de longe a mais completa de todas, certamente você não conhece esse miasma. Então, eu sei que muitos ainda não conhecem os métodos contemporâneos, inclusive o próprio Shankaran, que é o grande representante da homeopatia contemporânea, ao lado de Scholten. Então, eu vou falar um pouquinho, pessoal, sobre quem é o indivíduo tineídeo, quem são as pessoas, quais são os traços principais do indivíduo que se situa neste miasma em questão. Pessoal, uma pessoa que a gente pode dizer que ela é tineídea, lembrar que todos nós temos todos os miasmas, mas quando a gente diz que alguém é tineídeo, alguém é cancerínico, alguém é tuberculínico, significa que aquele miasma em questão ele está extrapolado, é isso que a gente quer dizer. Então, o sujeito que apresenta esse miasma extrapolado, pessoal, é um sujeito que, eu não gosto muito de usar esse termo, mas para quem convive de perto, é o que parece. É uma pessoa enrolada, é uma pessoa que procrastina, é uma pessoa que ela dá a entender que vai e daqui a pouco desiste, aquela morosidade e naqueles eternos preparativos, parece que a pessoa nunca sai do lugar, ela está sempre recomeçando alguma coisa, desistindo, aí recomeça, desiste, vive aquele ciclo vicioso da autossabotagem, utilizando aqui um termo que eles mesmos tendem a recorrer com certa frequência, pessoal. Então, o tineídeo pode ser considerado aquele sujeito que ele, digamos, não acredita, pessoal, até no curso Melodia Oculta eu falo de forma mais aprofundada sobre os miasmas e ali eu deixo claro para vocês que essa tendência à procrastinação do tineídeo, isso aqui, em boa medida, é justificado pela percepção de falta de convicção nos próprios esforços, ou seja, o sujeito ele não acredita muito, pessoal, do fundo do coração dele, ele não acredita que aquilo ali vai render algum fruto, ele não acredita que aquilo ali vai levar ele para algum lugar. E aí Shankaran traz como exemplo bem representativo desse miasma
aquela mulher que quer emagrecer, tem 30 anos e está não sei, na 100ª dieta, como é típico de mulheres dessa idade que estão tentando emagrecer há um certo tempo. Ela começou há muito tempo atrás, aí de novo com 30 anos está tentando. A gente sabe, pessoal, que se essa é a história da pessoa até ali, é bem provável que ela desista daquela dieta. Então Shankaran foi muito feliz em relação a esse tipo humano, que é um tipo bem acessível para a gente. A gente está pegando aqui a conjuntura do emagrecimento, mas a gente poderia contextualizar qualquer tipo de situação onde o indivíduo vai ter de despender um certo esforço. Então ele começa empolgado. Ele começa com vício. Enquanto a coisa é novidade, pessoal, ele está envolvido. Depois que a coisa entra numa certa rotina, entra dentro de um certo padrão, ele esmorece, ele acaba desistindo daquilo ali. Ele acaba retomando em outro momento, uma outra empreitada. Novamente a gente tem a impressão que ele está muito estimulado, que ele está muito motivado, e daqui a pouco a gente percebe que aquilo ali era um fogo de palha. De novo ele cai no padrão da desistência. Então o tineíde, pessoal, tem em mente que é um sujeito que ele vive nesse ciclo vicioso, em função do fato de que, lembre-se, pessoal, em função do fato dele não acreditar que o esforço dele vai render um determinado fruto. Lembrar, pessoal, que procrastinação é muito pouco para definir esse miasma, porque na verdade todos os miasmas podem procrastinar com justificativas diferentes. É por isso que eu estou focando tanto na justificativa. Aqui eu vou procrastinar por quê? Porque eu não acredito na minha própria força. É por isso. Um tuberculínico, ele vai enrolar por quê? Porque rotina para ele parece uma jaula. Como ele não suporta aquilo ali, ele acaba rompendo, abandonando aquilo de uma vez, porque ele precisa respirar, ele precisa estar livre. Veja, é uma procrastinação, mas justificada por outro pano de fundo. Então fiquem bastante atentos, pessoal, com explicações rasas acerca de uma dinâmica mórbida. Pode ter muito mais por trás daquele desequilíbrio do que a gente está alcançando. Então, busquem sempre pelo porquê. Não, a pessoa procrastina, mas por quê? O que faz você evadir da sua tarefa, desistir da sua empreitada? Então, no caso do tineídio, e consequentemente no caso de Sabal Cerulata, será uma personalidade pouco tenaz, porque ela não confia na própria potência. E se a gente, pessoal, pudesse transformar Sabal Cerulata num elemento da tabela periódica, a gente colocaria Sabal Cerulata onde? No 5º estágio da tabela periódica, pessoal. Ou seja, na coluna 5 da tabela periódica, ele estaria ali. Pessoal, na verdade, a coluna 5 ela é toda tineídia, totalmente tineídia, porque o tema da coluna 5 da tabela periódica é o evitar, é o adiar, é o prorrogar, é o se sentir atormentado. Isso aqui a gente vê com frequência quando Schouten fala de qualquer personalidade no estágio 5. Então, quando ele fala de Vanad, por exemplo, quando ele fala de Tântalo, quando ele fala do Lantanídeo, que está aqui no estágio 5 para Zeudímio, que a gente percebe, pessoal, é que existe sim uma mente atormentada. Atormentada pelo quê? Por aquilo que ele não faz. É um sujeito que ele próprio, ele é consciente de que ele não vai. Ele é consciente de que ele é enrolado, no fim das contas. Ele tem essa consciência de que é ele próprio que se sabota. Não é nenhum fator externo, sou eu, no fim das contas. Muito, pessoal, se justifica pelo seguinte, é por uma dificuldade de assumir responsabilidades. A impressão que a gente tem em relação a personalidades que estão aqui no estágio 5, ou que tem ressonância com esse estágio 5, é que enquanto a coisa não é séria, enquanto a coisa é informal, bom, tá, eu tô fazendo isso aqui, mas não é nada oficial. Enquanto a coisa é relativamente clandestina, o sujeito ele tem um certo empenho. Depois que fica sério, ele larga a mão daquilo ali, já não trabalha com o mesmo capricho, com o mesmo zelo, com a mesma deposição ali do próprio coração, já não se envolve. Então a coisa começou a ficar séria, ele começa a se sabotar. Então ele é atormentado pela dificuldade de conduzir uma determinada responsabilidade. Porque se você assume responsabilidade, pessoal, você vai ser cobrado. E o sujeito do estágio 5 não lida muito bem com isso, porque a autoconfiança não foi consolidada aqui direito, pessoal. Ainda mais se a gente leva em consideração essa gradação miasmática. O problema aqui, no fim, não é justamente o fato de que eu não confio, que eu tenho alguma potência em primeiro lugar, então, nossa, assumir responsabilidade está totalmente fora de cogitação. E o que a gente nota aqui também, pessoal, isso é muito perceptível também no caso nióbio. Nióbio é um metal que está aqui na coluna 5. O que a gente nota em todas essas personalidades minerais, vegetais, que têm alguma ligação com o estágio 5,
São dois extremos. Ou às vezes a pessoa tem os dois, ela vai alternando de um para outro, às vezes num curto espaço de tempo. Ora, a pessoa subestima as próprias potencialidades, é o que a gente mais vai ver aqui. São pessoas que elas evitam, enrola, procrastina, deixa para lá, na hora que a coisa está valendo, elas vão saindo pela tangente. Por quê? Porque, bom, nossa, eu não acredito que eu vou dar conta, não, eu sou muito pouco, eu tenho que me preparar. Aquela pessoa que está sempre secando o gelo, se preparando eternamente, você não sabe o que a pessoa está fazendo tão ocupada daquele jeito. É uma pessoa que se ocupa muito, mas ela produz muito pouco. Você não entende, no fim das contas, onde é que o foco da pessoa está depositado. É tiro para tudo quanto é lado e pouco resultado. Então a pessoa está ali, se envolve com muita coisa, mas daqui a pouco desiste. E muito disso é em função dessa crença insuficiente de que se é capaz, percepção que seja insuficiente de que se é capaz. Então, eu tendo a observar primeiramente essa variante, daquele que subestima as próprias aptidões, as próprias faculdades. Mas eu posso ter também o outro extremo, pessoal, que a gente percebe muito, por isso que eu falei de nióbio. Em nióbio, que é um metal da série da prata, nós vamos perceber muito mais essa outra variante, daquele que superestima as próprias habilidades, as próprias potências. E é por isso que ele vai enrolar, pessoal, é por isso que ele vai se embananar todo na própria rotina. Porque ele não consegue ainda, como ele não conhece a própria força, ele não conhece também o tamanho dessa força. Então ele assume responsabilidades que estão muito além, estão muito acima daquilo que ele pode arcar. Então ele assume tudo isso. Na hora de colocar a mão na massa, ele se depara com os empecilhos da sua própria inexperiência, o bicho pega, ele vai ter que enrolar, vai estourar prazo e a coisa não vai sair e ele vai faltar com a palavra dada e ele ganha essa fama, essa má reputação, péssima reputação de enrolado. Aquela pessoa com quem, você não pode contar com aquilo lá não, porque não hora pode sair alguma coisa, hora pode ser que não, enfim. Então, existe também essa dificuldade de ajuste da visão em relação ao tamanho das potências, mas para mais, eu posso exagerar para mais também, pessoal, tanto para menos quanto para mais. Então posso calcular muito mal aquilo que de fato eu sei fazer. No caso de nióbio, nós podemos encontrar sujeitos que superestimam os próprios talentos criativos. Então aquele sujeito que ele faz planos irrealistas, eu vou ser famoso, eu vou dominar o mundo, eu vou influenciar as pessoas, eu vou ter milhões de fãs. Aquela pessoa, no fim das contas, ela ainda não está tão preparada, tão encaminhada rumo a esse itinerário, ao ponto de nutrições, assim, pessoal. Não estou dizendo que essa pessoa, a gente não deva ter sonhos altos, não é essa a questão. Só que aqui, pessoal, existe uma falta de articulação entre o chamado, ou seja, aquilo que a pessoa se sente incumbida a fazer nesse mundo. Então, ela até é consciente dos próprios talentos, ela é consciente do que ela sabe fazer bem, mas na hora de articular isso com a circunstância dela, com o momento de vida dela, aí é um desastre. Por isso, nós podemos encontrar também aqui sujeitos irrealistas. Nesses dois extremos, pessoal, ou porque ele se subestima demais, ou seja, nossa, tá na cara que você consegue fazer isso, como assim você não acredita no próprio taco? Ou a extrapolação disso, ou seja, eu elaboro para mim, estabeleço vários projetos que no fim das contas eu não tenho mesmo realmente condições de conduzi-los. Reino, pessoal, reino é a coisa mais fácil do mundo. Bom, já deixei claro que isso aqui é uma plantinha, coloquei a foto lá da plantinha, então eu acredito que a essa altura do campeonato ninguém duvida mais que estamos falando de um vegetal. E é interessante, pessoal, que Sabal Cerulata, os tipos Sabal Cerulata, principalmente quando é um homem, ele vai ser um homem mais fechado. Ele vai falar muito pouco sobre a própria subjetividade dele. É por isso que os vegetais, pessoal, às vezes eles são muito difíceis de detectar, porque eles podem passar despercebidos. A gente pode confundir com mineral, a gente pode confundir com animal. Vocês lembram quando eu falei de Nux vomica? Eu chamei muita atenção de vocês para aquele elemento sutil que separava Nux vomica do reino animal. Era uma diferença muito sutil, porque Nux parece um animal, tem ambições, tem aquela ardência, aquela paixão, como a gente observa no caso dos animais. Mas por causa de um detalhezinho ali, a gente não pode considerar Nux dentro do próprio reino animal. Até porque é uma planta, né, pessoal? Então a própria realidade, ela já nos impõe, de certa forma, essa necessidade de classificar Nux especificamente no reino vegetal. Mas aqui a gente pode ver traços minerais significativos, que é o indivíduo contido.
É um indivíduo sem tantas ambições, sem tantas aspirações, sem tantos sonhos mais, mas a gente já viu por quê. Não é que o indivíduo não seja de modo algum sonhador, ele até sonha, só que assim, de tanto não acreditar em si, ele até sepultou aquilo. Não, nessa vida não vai rolar, eu nunca vou dar conta mesmo, ele vai e arquiva aquilo ali. Ele leva uma vida, a gente tem a impressão que ele está levando uma vida de sobrevivência, tá vegetando, esperando um dia chegar e o outro e assim por diante, mas até há pulsões ali, nas quais ele não acredita, e é claro que ele não dispõe também dessa ousadia, desse sentido de atrevimento para colocar aquilo para fora. Por isso mesmo a gente tem a impressão que há alguma similaridade com o mineral, porque no reino mineral também, pessoal, a gente não observa grandes aspirações de conquista, a gente não observa muita vivacidade. São indivíduos que, bom, eles têm aquele chão estável, aquele chão que parece lhes assegurar, lhes afiançar ali os recursos que eles precisam, aquilo aparentemente está bom para eles. Eles desejam crescer dentro daquela base, mas mesmo assim crescer muito gradualmente, é obter mais do mesmo. Tá, agora eu tenho um carro, ano que vem eu vou querer um carro também, mas é um carro, um modelo um pouco diferenciado, um pouquinho melhor. Mas não muda muito, a gente não vê tantas variações, tal como a gente percebe em personalidades fungo, como a gente percebe em personalidades animais, principalmente. No caso vegetal, pessoal, a personalidade vegetal é muito vivaz, mas ela pode bloquear essa vivacidade. O que a gente observa aqui, pessoal, que chama mais atenção é uma grande sensibilidade. Uma grande sensibilidade a quê, Letícia? Principalmente a sua ambiência. Então o vegetal, pessoal, ele sempre chama atenção quando a gente averigua ali o que o incomoda, o que tira a sua harmonia, o seu equilíbrio. Ele vai chamar muito atenção para alguns elementos ali do dia a dia, como é que alguns elementos o afetam. Ah, eu não gosto quando minha esposa briga comigo, eu não gosto quando meu marido briga comigo, porque eu sinto um aperto, eu sinto uma angústia. A pessoa chama muita atenção para o jeito que aquilo ali impacta. Então a gente percebe que muito do discurso gira em torno desse viés reativo. A minha história, ela tende a ser contada a partir daquilo que me acontece, como eu absorvo as hostilidades, as adversidades. Então, por isso que Shankaran diz, pessoal, que no reino vegetal é onde a gente percebe mais, de forma mais marcante, a tal da sensação básica. O que é a sensação básica, pessoal? É aquela sensação que tende a acompanhar, uma sensação bem peculiar, ela é bem característica. E essa sensação característica, ela é sempre percebida daquela mesma maneira em momentos de crise. Qual é essa sensação básica aqui no caso de Sabal Serrulata? Ele padece, pessoal, ele vai dizer que suas dores são penetrantes, são pinicantes, são agudas, são cortantes. Ou seja, pessoal, em todo e qualquer contexto adverso, ele vai se queixar dessa sensação. Fulano, como é que você se sentiu quando você viu que você não tinha mais dinheiro? Nossa, eu senti um pinicamento aqui na barriga, uma dor cortante, vamos supor que o problema seja na próstata mesmo. Nossa, mas parece que bem lá, Letícia, na região, eu senti tudo pinicando, parece que estava cortando aquela região. Fulano, como é que você se sentiu quando você brigou com a sua esposa? Nossa, Letícia, parecia que estava cortando, parecia que estava pinicando. Fulano, como é que você se sentiu quando você percebeu que tinha que levar o carro para o mecânico? Nossa, Letícia, cortou, pinicou. Então, é sempre a mesma sensação, pessoal, com as mesmas características em cada experiência amarga que o indivíduo experimenta. Afunilando ainda mais, pessoal, agora a gente já está entrando demais na seara de Sabal Serrulata. A gente agora precisa falar de traços específicos da família que pertence esse vegetal, essa planta. É a família das Aricales. Aricales. Pessoal, o indivíduo que ressona com essa família vegetal, ele pretende se tornar o mais anônimo possível, o mais normal possível, o mais massificado possível. Então vou trazer um exemplo aqui, eu tenho certeza que vocês conseguem alcançar isso, que é uma conjuntura bem frequente. Aquela pessoa que ela se casa e ela não se casa com o cônjuge especificamente, na verdade exclusivamente, que eu quero dizer. Ela se casa com ele, mas leva junto genro, leva junto sogra, leva junto cunhado, cunhada, avó, bisavó. Você não entende exatamente
quais são os limites daquela família. Os limites são muito rarefeitos. É claro, pessoal, que isso aqui é receita, igual eu sempre falo, isso aqui é receita para confusão. Um vai sentir que está invadindo o espaço do outro. Nunca dá certo isso aqui, pessoal. Você casou com seu marido, casou com sua esposa, essa é a sua família, criatura de Deus. Assuma isso de uma vez por todas. Se você incluir outras pessoas nesse processo, se não for seus filhos, né? Filho, é claro que está dentro desse contexto aqui. Mas você inclui, pessoal, sogro, sogra, genro, cunhado, companhia limitada, vai azedar. Isso aqui todo mundo sabe, mas eu não sei porque que o povo insiste nisso aqui. Aricales, pessoal, eles vão efetuar exatamente esse processo. Eles vão buscar o anonimato nessa família que a gente não sabe onde é que termina, onde é que começa. Esposa, é aquela ali. O marido, tá, é aquele ali. Que eu confundi com meu cunhado, que é esse jacá de gato aqui, é todo mundo na mesma casa, uma confusão danada. Então ele se mescla nesse amálgama, sem representantes claros, sem uma hierarquia clara, porque é muito mais fácil, pessoal, de sair pela tangente. Se está todo mundo junto, a gente há de convir que é menos provável que alguém me cobre alguma coisa. E o que é bem frequente aqui, pessoal, de uma aricale que se casa, que é muito comum se a gente está falando de um homem, ele quer trazer a sogra para morar um tempo com eles. Se é uma mulher, aí também a mesma coisa, o pessoal vai trazer a sogra, a gente sabe, né? Eu falei, é uma receita para dar errado isso aqui. Então, pessoal, por que ele faz isso? Porque, veja, se eu estou vivendo única e exclusivamente com o meu cônjuge, se eu estou vivendo ali cara a cara, dia após dia com o meu cônjuge, pessoal, as diferenças, elas se tornam muito mais marcantes. Não tem tanta distração, não tem tanta gente para eu pulverizar minha atenção. Eu sou obrigada a me entregar de uma vez por todas com o meu esposo ou para minha mulher. A gente vai ter que assumir aqui uma relação séria de cumplicidade, reciprocidade e intimidade máxima. A gente não vai poder esconder nada um do outro. Veja que toda a minha atenção está voltada para o meu cônjuge. Às vezes vão aparecendo ali os filhos, mas dentro dessa conjuntura, bom, os adultos da casa responsáveis pelo lar serão sempre marido e mulher. Então veja, pessoal, se o meu cônjuge está olhando mais para mim, é mais provável que ele vá perceber minhas falhas e é mais provável que ele vai começar a me cobrar de certas coisas. Para evitar isso, eu coloco uma pessoa estranha nessa dinâmica familiar, que é a sogra, ou pode ser outra pessoa também, um cunhado, ou enfim, primo, qualquer coisa, um irmão, enfim. Então trago um elemento que não faz parte daquela conjuntura matrimonial para pulverizar a atenção do meu cônjuge, para não ficar me cobrando muito, porque eu não sinto, igual a gente já conversou, pessoal, eu não sinto que eu consigo assumir a responsabilidade da constituição de uma família. Eu não quero que a minha esposa nem meu marido perceba isso de jeito nenhum. E o que a gente observa aqui, pessoal, é um certo automatismo das relações. Quando eu me caso, eu tenho a relação como dada. Eu não entendo que, para a paixão ela continuar dentro daquele patamar, isso aqui precisa ser cultivado. Eu preciso, eventualmente, fazer um capricho para minha esposa. Eu preciso, eventualmente, fazer um caprichinho ali para o meu marido. Eu não posso supor que, ele me ama do mesmo jeito em relação a quando a gente se casou. Não, o amor, ele precisa ser cultivado. É um jardim que ele precisa ser cultivado. Só que esse indivíduo, ele irreleva, ele não dá a devida importância ao cultivo das relações. Consequentemente, pessoal, o que vai acontecer? Elas se tornam estéreis. A gente não percebe mais nenhum tipo de vínculo um com o outro. Aparentemente, o que os une é aquela palavra dada no momento do altar, é meramente o dever, são as convenções, mas não há mais qualquer tipo de sentimento. Ou, às vezes, o que há é uma relação descaracterizada, já não é uma relação marido e mulher, é basicamente uma relação de irmãos. Um auxiliando ali o outro, mas não há mais essa intimidade matrimonial característica de um casamento. Mas a tendência mais marcante, pessoal, às vezes assim, a pessoa é até inconsciente do porquê que ela fez aquilo. Ela nem tem tanta consciência de que ela se sente insuficiente, ela se sente fraca. Então ela não entende exatamente, quando ela vai pensar na biografia dela, ela não entende por que ela trouxe a mãe, por que ela trouxe o pai para morar com ela, por que trouxe o irmão, por que não ficou só com o marido, só com a esposa. Não consegue alcançar isso muitas vezes, mas por trás disso a gente já entendeu. A raiz disso é uma sensação de que eu não sou bastante para preencher esse espaço. Eu preciso estar atrelado a alguém, porque se a minha identidade ela ficar muito evidenciada, minhas falhas consequentemente ficarão evidenciadas também. E ainda, pessoal, lembre-se,
Eu posso ter o homem que traz a mãe, ou seja, aquela mulher que vai ter que aguentar a sogra dentro de casa, mas posso estar falando do contrário também, pessoal. No caso, se a gente está falando de um homem que traz a mãe e a esposa vai ter que aturar a sogra, o que a gente percebe, pessoal, é que o homem ele diminui significativamente a masculinidade dele, porque agora é como se ele se sujeitasse a duas autoridades femininas. Não, é vocês que mandam, eu não quero mandar em nada aqui não. Então ele delega muito das suas responsabilidades enquanto homem para essas mulheres. E o contrário também, pessoal. Esse homem, é claro, ele vai matar a maior parte dos atributos da sua masculinidade, como a própria virilidade, é por isso que a gente vai observar a impotência que com o passar do tempo, a própria virilidade, ele sacrifica a própria coragem. Muitas vezes o que a gente observa num casal onde o homem é um sabal serrulata, a mulher é outra personalidade, a gente observa que a mulher ela tem muito mais coragem em relação àquele homem, mas a coragem é uma atribuição tipicamente masculina, então daqui vocês já deduzem o quanto ele suprimiu, o quanto ele flagelou a própria hombridade, por assim dizer. E no caso da mulher, aquela mulher que traz a mãe para dentro de casa, ou seja, agora é o marido que vai ter que aguentar a sogra. Essa mulher, aí ela já vai sacrificar a própria feminilidade, porque é como se ela delegasse a sua polaridade feminina à mãe. Então é como se aquele homem tivesse casado com a própria sogra. Pessoal, imagine a situação, imagine o que vai dar isso aqui. Então, pessoal, essa mulher, tanto é fato que a gente tem uma representação metafísica belíssima, super fidedigna desse padrão que eu estou acabando de descrever. Tanto a mulher sabal serrulata, ela sacrifica a própria feminilidade, muitas vezes quando ela vai ter filhos, ela vai delegar os cuidados dos filhos para a mãe, ela não vai assumir a sua maternidade em primeira pessoa. Tanto é fato que os seios da mulher sabal serrulata não são muito desenvolvidos, são muito pequenininhos, igual a gente observa na mulher Kalium e Odaton também. É aquela mulher que provavelmente ela vai recorrer a prótese de silicone. E tanto é também, pessoal, que a tintura sabal serrulata, ela também é recomendada para mulheres que querem desenvolver os seios. Então, os seios, por que eu estou chamando a atenção para isso? Porque o seio é uma manifestação clara de atribuições femininas físicas, concretas. Então, veja, essa atribuição tipicamente feminina, ela está subdesenvolvida, porque eu deleguei essa responsabilidade a outrem, que seria a minha mãe. Agora sim, pessoal, a gente, em posse de todas essas informações, o que a gente vai fazer com isso? Vamos combinar tudo isso e vamos chegar ao cerne individual de sabal serrulata. Então, o que a gente tem aqui, pessoal, além de toda essa dinâmica psíquica sobre a qual a gente já conversou, o que nós temos aqui é uma apreensão sexual muito grande, no caso do homem e da mulher. Então, aquela pessoa que é muito preocupada com o desempenho sexual dela, isso aqui principalmente no sabal serrulata tardio. Tardio, que eu quero dizer aqui, pessoal, é aquele sabal que ele já está quase no preto, se a gente for montar aqui um espectro de tons de cinza, do branco até o preto. Então, o branco seria o mínimo aqui de desequilíbrio, o preto é o máximo de desequilíbrio dessa personalidade. Então, quando a gente está falando desse quase preto aqui, dentro dessa escala espectral, a gente está falando de um sabal que vai se preocupar obsessivamente com essas questões, pessoal. Por quê? Porque ele percebe que, bom, a esposa já não tem mais vínculo nenhum com ele, a coisa ela está quase acabando, a relação está por um fio. Por quê, pessoal? Porque o que caracteriza um casamento, no sentido de diferenciá-lo de uma amizade, no sentido de diferenciá-lo de uma relação fraternal, é o ato sexual. Então ele percebe que, bom, gente, eu não posso deixar isso falhar de jeito nenhum, porque é isso que no fim das contas está ainda nos classificando, que nos permite aqui nos classificar como marido e mulher. Então, não, isso aqui tem que estar em dia, isso aqui é sagrado para mim, não, isso aqui tem que estar funcionando com certeza. Então, tanto no caso do homem quanto no caso da mulher, isso aqui pode ser um suplício quando há problemas, pessoal. No caso da mulher, ela pode ter uma certa inapetência sexual, uma total falta de receptividade. Por quê? Porque ela não desenvolveu, pessoal, essa relação de intimidade com o marido, não se permitiu. Porque, na verdade, igual eu falei, ela delegou as funções espossais inconscientemente à sua própria mãe. Agora, o que a gente vê aqui também, pessoal, uma certa... Só que é característico de sabal serrulata, odeia consolo, não gosta que você dê colinho para ele, que diga palavras bonitinhas para ele, porque não gosta de se sentir fraco, pessoal. Porque veja, se você o consola,
Isso aqui é como se fosse uma lembrança em relação àquilo que ele já pensa o tempo inteiro, pessoal, já medita o tempo inteiro sobre as fraquezas dele. Aí vem alguém e ainda o lembra de que ele precisa de fato ser consolado, de que ele precisa de reparo, por assim dizer. Ele entra em parafuso, pessoal, porque ele está fazendo de tudo para esquecer das próprias fraquezas, ele já é muito consciente disso. Então o consolo, dito de outra maneira, o lembra daquilo que ele quer se esquecer, no fim das contas, que são justamente as fraquezas de que ele se sente abundante. Então o consolo só piora a situação. Em função do fato dele ter mantido por muitos anos essa relação morna, que vai esfriando cada vez mais com sua esposa, principalmente, chega um determinado momento que ele fica muito carente, pessoal. É que o sujeito aqui não entende, igual eu falei quando eu comentei com vocês sobre os traços da Zari Calles. O sujeito ele não entende que relacionamento é pautado em admiração também. Você precisa conquistar a admiração do seu cônjuge, você precisa dar motivos para ele te admirar, pessoal. Tudo de bom nessa vida precisa ser cultivado, ajustado o tempo inteiro. Beleza, uma coisa bonita, para você deixar ela bonita, uma casa, para você deixar ela reluzente, limpinha. Bom, você tem que semanalmente, que seja, todo dia dar uma arrumadinha. Então, tudo que é bom, pessoal, dá um certo trabalho para você manter naquele patamar de bom. Mas o sujeito aqui, ele não acredita muito nisso, ele acha que está tudo dado. Ah, não, uma esposa, um casamento é o que eu queria, Mas tá, agora que eu casei, acabou, não preciso fazer mais nada para isso. Então ele não entende que ele precisa conquistar a admiração da esposa ou do marido. Então o que acontece aqui é uma necessidade de atenção muito grande, porque eu nunca mais recebi elogios, é essa a impressão que eu nunca mais fui enaltecido por nada que eu fiz, eu nunca mais fui elogiado, eu nunca mais fui levado em consideração por absolutamente nada, parece que todo mundo acostumou comigo. Criatura, provavelmente acostumou mesmo, você precisa se esforçar um pouquinho mais para voltar a conquistar os seus familiares, principalmente a sua esposa ou o seu marido, você precisa se esforçar para isso. A admiração é uma coisa que dá trabalho. Então o sujeito aqui ele não consegue muito virar essa chave, a coisa cai na banalização, ele fica muito carente, ele entra naquele patamar que é típico de que a gente observa em Muriático, que é a autopiedade. A autopiedade, pessoal, não necessariamente ela é verbalizada. Tem pessoas que são extremamente autopiedosas mentalmente. Então aquela pessoa que ela pode não falar, mas silenciosamente ali com seus botões ela fica. Acho que seria melhor eu morrer mesmo de uma vez. Ah, tá vendo? Nossa, eu dou as tripas e o coração para esse povo e ninguém valoriza o que eu tô fazendo. Nossa, olha aí, a situação que eu tô é muito degradante isso pelo que eu tô passando. Então ele ali se auto-vitimizando com os botõezinhos dele, mas às vezes chegar ao ponto de verbalizar isso para despertar comiseração, compaixão e automaticamente ele obter aquela admiração que ele tanto deseja. A admiração, pessoal, não é consolo, que as diferenças às vezes elas parecem um pouco sutis, mas não é o caso. Ele enseja por recolhimento, admiração, carinho. No caso do homem sabal cerulata, se ele sente que o casamento esfriou, ele passa a sentir falta do contato físico com a mulher dele. Isso aqui é uma queixa muito comum. Então a gente vê cada vez mais apatia, indiferença, falta de iniciativa. Pessoal com o passar do tempo ela vai desistindo mesmo, desistindo de si primeiramente, posteriormente de qualquer tipo de inclinação rumo à edificação, melhoria das suas relações. Ele vai desistindo de cada vez mais elementos fundamentais da sua existência, cada vez mais, até ele se tornar um sujeito que soa muito como aquele indivíduo que só está existindo, é aquele tipo sobre o qual eu comentei com vocês há pouco tempo atrás. E ainda, pessoal, o que a gente tem aqui é o medo de dormir. Em algum sabal isso aqui aparece, outras vezes de forma mais atenuada, outras vezes não aparece, mas esse é um traço que pode aparecer, porque isso aqui configura uma peculiaridade dessa personalidade. Então o que a gente pode notar aqui é um medo muito grande de dormir, mas por que exatamente? Porque há um medo de se entregar a qualquer tipo de processo espontâneo, há um certo receio de qualquer tipo de prazer, na verdade, pessoal. Por quê? Porque se eu não me controlo tanto assim, se eu estou relativamente livre, leve e solta, pode ser que a minha identidade ela fique mais marcante, quem eu sou fique mais evidente. Quando a gente se solta, pode ser que eu deixe sair as minhas inclinações mais profundas, pode ser que eu deixe sair sem querer a minha autenticidade, quem eu sou, do que eu realmente gosto.
eu não sei se eu posso confiar muito nisso não, eu prefiro ficar massificado aqui, nivelado nesse anonimato, misturado com todo mundo, porque aí ninguém me enche o saco, ninguém me cobra nada. Então é mais conveniente evitar esse tipo de coisa, porque senão pode ser que a minha identidade apareça demais e eu não quero isso, não quero que percebam os meus defeitos, principalmente eu não quero que percebam a minha insegurança. A tintura de sabal, pessoal, ela também é indicada demais para uma certa, o que a gente chama de neurastenia, uma espécie de fraqueza. O indivíduo sabal cerulata ele vai se tornando cada vez mais fraco, por isso apático, indiferente, aquilo que a gente já conversou, que está lá em cima acaba se refletindo aqui embaixo, pessoal. Então, de tanto que a apatia ela vai se exacerbando, acaba que o corpo responde, ressona a essa apatia. Então a pessoa se torna cada vez mais indolente, a gente tem a impressão de que ela está cada vez mais desvitalizada, faz uma atividade trivial qualquer, daqui a pouco ela está prostrada, enfim. Por isso até a tintura de sabal é indicada como um tônico nesse sentido, para levantar a nossa disposição em todos os aspectos, disposição sexual e a disposição a nível de vigor, para conduzir as atividades do dia a dia. Algo, pessoal, que faz com que muitos homens percam vitalidade é a masturbação. Vou aproveitar aqui o ensejo para falar sobre isso, porque até o Dr. Laí Ribeiro também tem um vídeo, não me lembro o título, pessoal, mas se vocês pesquisarem no YouTube, vocês vão achar. Ele fala sobre o grande problema da ejaculação masculina quando ela acontece com muita frequência, porque ali, na ejaculação, o homem vai liberar muito zinco. E essa liberação excessiva de zinco, a gente sabe que um dos sintomas da carência de zinco, insuficiência, é justamente esse cansaço, essa prostração, às vezes até uma certa inapetência também aparece aqui como reflexo dessa insuficiência. Então, homens também que recorrem a esse expediente, até porque bom, ele vai ter que encontrar uma válvula de escape. A mulher não quer, ou no caso aqui da mulher, ela não tem ejaculação, pessoal, mas esse expediente da masturbação em sabal cerulata a gente pode observar nos dois casos, tanto no caso do homem quanto no caso da mulher, porque, bom, a relação está muito fria, então não tem nem clima mais, por assim dizer, para chegar a abordar sexualmente o parceiro. Só que no caso do homem, se essa prática se torna compulsória, isso aqui traz consequências nefastas, porque ele vai perder muito zinco na ejaculação. Para fechar, meus queridos, vamos falar de algumas afecções clínicas de sabal cerulata. Eu vou deixar aparelho geniturinário masculino por último, que isso aí todo mundo sabe. Então vamos falar do menos óbvio aqui. É um excelente medicamento para asma, pessoal, especialmente asma com tosse. Acho que ninguém sabia disso, agora vocês sabem. Outro problema, os seios pequenos, no caso da mulher sabal cerulata. O que a gente percebe aqui também, pessoal, é uma dor que ela parece muito com a de cálium iodatum, quando o cálium iodatum está gripado. É uma dor que ela abrange aqui a raiz do nariz e ela chega até a testa. Então é uma enxaqueca que a gente sente que ela começa aqui e ela simplesmente se expandiu para a região da testa. O que a gente nota aqui também, pessoal, falando de mulher, a gente pode ter infertilidade, uma mulher sabal cerulata é infértil. Por quê? Porque a gente tem os dois padrões aqui, pessoal. O útero da mulher sabal cerulata, às vezes ele é dilatado. Aí é por isso que fazer xixi, no caso da mulher sabal cerulata, pode ser um martírio. Igual no caso do homem. O homem sabal cerulata tem dificuldade de fazer xixi, às vezes, por quê? Porque a próstata dilatada, inchada, inflamada, às vezes pode ter até uma neoplasia ali, um câncer em formação, ela vai comprimindo ali o canal urinário. E é isso que vai tornando o processo de micção cada vez mais difícil. No caso da mulher, o que vai expandir, obstruindo os canalículos é justamente o útero. Só que o cérvix da mulher, pessoal, que é aquela aberturazinha ali do útero, está fechado. Por isso mesmo, essa mulher às vezes menstrua muito pouco e fica muita porcaria contida ali, pessoal, porque no caso a menstruação é um processo exonerativo natural da mulher, tem que soltar aquilo. Aí daqui a pouco começa a doer o baixo ventre, aí ela tem que encontrar uma forma de expulsar aquele negócio ali e vira uma bagunça. Talvez se transforme numa infecção também. Mas essa mulher, claro, se o cérvix está fechado, ela vai ter muita dificuldade em engravidar, então ela pode ser infértil por isso. O útero está bem dilatado normalmente, mas o cérvix constrito fechado. Outra coisa que a gente nota aqui, pessoal, é uma musculatura flácida. É o que eu falei, a neurastenia. Então, aquela musculatura flácida. Muitas pessoas utilizam também a tintura com o intuito de auxiliar um processo de anabolização muscular. Então, daqui a gente já consegue deduzir as correlações com a disposição, a vitalidade. A gente nota aqui também um desejo por leite, mas com azia ao mesmo tempo. Então,
Eu tenho azia e é independente do leite, pessoal. Estou estabelecendo uma relação causal aqui entre leite e azia, não necessariamente, mas pode acontecer. Então nós temos azia com desejo por leite. O que a gente tem agora, vamos entrar na seara finalmente geniturinária masculina, perdão. Então aqui, pessoal, igual eu falei, tudo quanto é tipo de problema prostático. Alunos do meu curso Sais de Schussler, vocês já sabem qual que é o carro-chefe da próstata. Cálio muriático com 6-DH, vocês já devem saber com toda certeza. Mas só reforçando, pessoal, que eu sei que tem muita gente que deve estar precisando disso aqui. Então, eu tenho um inchaço da próstata, independentemente do nome disso, independentemente do diagnóstico, pessoal. Isso aqui pode estar sendo justificado por qualquer coisa. Pode ser um câncer? Pode. Pode ser um tumor benigno? Pode. Pode ser meramente um quadro inflamatório? Pode também, pessoal. Então, inchaço independentemente do diagnóstico que esse homem receba. A ejaculação, ela pode ser que doa. O que a gente tem aqui são genitais, que o homem tem a impressão que estão frios. Tem a impressão que lá embaixo é tudo frio, inclusive até os próprios testículos também. Eu tenho ainda, pessoal, atrofia testicular, embora, pessoal, quando a gente está falando de atrofia testicular, há alguns outros medicamentos que a gente deve averiguar se são pertinentes. Por exemplo, eu não sei se vocês sabiam, mas as borboletas, medicamentos borboletas, oferecem um horizonte curativo muito promissor para atrofia testicular. A gente vai discorrer sobre, em breve, sobre uma personalidade borboleta que trata esse quadro, pessoal. E ainda, por fim, eu acredito que seja relevante mencionar, pessoal, muitos outros sintomas que essa matéria médica abrange. Eu só estou citando aqui os principais, pessoal, mas é igual eu sempre falo, isso aqui é uma coisa acessível em qualquer canto. Então, por isso eu estou chamando a atenção só para uma síntese dessa matéria médica. Por fim, acredito que já está bem redundante, mas vale salientar que é um excelente medicamento para a impotência, tanto masculina quanto feminina, desde que todo esse padrão psíquico sobre o qual conversamos estiver por trás dessa impotência. Então, dito isso, pessoal, eu estou enfatizando aquilo que acho que vocês já estão carecas de me ouvir falar, mas não custa frisar. Por que eu enfatizo tanto a esfera psíquica das personalidades? É porque eu não quero de jeito nenhum que vocês alopatizem a homeopatia, ou seja, é impotente sabal cerulata. Você nem averigua o psiquismo do doente, você já indica só com base ali no sintoma local. É por isso que eu deixo sintoma clínico lá no final da análise, porque eu já sei que tem muita gente que fica ansiosa esperando por facilidade. A homeopatia não é fácil, já falei isso para vocês. Então, essa impotência de sabal cerulata, ela será curada caso ela esteja sendo justificada por toda essa desordem que eu acabei de descrever. Pessoal, mais uma vez, muito obrigada por terem me acompanhado até aqui. E eu gostaria de enfatizar também que a próstata, pessoal, uma dica aqui, natureba, pode ser que alguns se beneficiem, que é um problema que tem se tornado cada vez mais generalizado. Quando você tem algum problema prostático, por favor, me prometa que você vai comer mais tomate. Licopeno comprovadamente vai te ajudar a reverter problemas nessa área. Então consuma tomates. O óleo também, pessoal, de perila. É um excelente óleo, pessoal, rico em ômega 3, para combater afecções prostáticas de uma maneira geral. Então a gente pode lançar mão dessas estratégias nutricionais em paralelo ao tratamento homeopático para que a gente otimize, catalise a coleta de resultados. Óleo de perila, pessoal, vocês conseguem encontrar em cápsulas, se eu não me engano, até mais ou menos uns 100 miligramas vocês conseguem encontrar. Encontrando 100 miligramas, uma dose interessante seria mais ou menos 3 cápsulas ao dia, ou seja, 300 miligramas ao dia. Mas pelo amor de Deus, pessoal, antes de mais nada, averiguem se vocês têm qualquer tipo de sensibilidade a essa substância. Então, coloque a história ali, uma cápsula na pele, vê como é que a pele vai reagir. Notou qualquer reação, você sabe que não é uma alternativa para o seu caso. Então, bastante responsabilidade, mesmo em relação a suplementos. Dito isso, me despeço agora de vocês, pessoal, e até a próxima.